Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui no nosso curso de Físico-Química e agora nós vamos entrar aqui numa área chamada de cinética química. O que essa cinética química ela vai nos ensinar? O que a gente vai aprender aqui em cinética química? Bom, o próprio nome está dizendo, olha, cinética química, aqui nós vamos ver um pouquinho sobre a velocidade das reações químicas, tá? Então, ao longo dessa parte, desse capítulo da Físico-Química, nós vamos estudar um pouquinho sobre a velocidade das reações químicas. Só que, antes de mais nada, eu vou começar com vocês falando um pouquinho sobre a teoria das colisões. Então, prepare-se, a gente vai começar agora falando sobre teoria das colisões. Bem, pessoal, parece um nome bastante complicado, né? Falar sobre teoria das colisões. Mas o que vem a ser essa tal teoria das colisões, né? Aqui nós vamos explicar, com essa teoria das colisões, como as reações químicas ocorrem, tá? O que é necessário para que uma reação química ocorra? Será que simplesmente eu pegar hidrogênio, colocar ele junto com oxigênio, pronto, acabou? Isso vai virar água simplesmente, né? Pela combinação dos dois? O que é que está por trás, né, da combinação do hidrogênio e o oxigênio para isso poder virar água? Então nós vamos ver aqui, com essa teoria das colisões, como que as reações químicas ocorrem. Bem, basicamente, pessoal, em resumo, nós temos as seguintes condições para que nossa reação química aconteça. Vamos a elas. Primeira delas, é necessário e é obrigatório, tá, a afinidade entre os reagentes. Então, para que uma reação química possa acontecer, antes de mais nada, tem que haver afinidade entre os reagentes. Então, se eu pego hidrogênio e o oxigênio, ele só vai ocorrer a reação para formar água se essas duas substâncias tiverem afinidade entre si. Beleza. Parece que o hidrogênio já sabemos que tem afinidade pelo oxigênio. E agora, se eu pego, por exemplo, uma outra substância aí que é muito pouco reativa, né, um gás nobre, por exemplo, esse dificilmente vai reagir com qualquer coisa porque ele não tem afinidade. Então, partimos do seguinte princípio: para que uma reação possa acontecer, que uma reação possa ocorrer, é necessário, em primeiro lugar, ter afinidade entre os reagentes. O segundo ponto é que esses reagentes, que até então agora nós já estamos supondo que tenha afinidade entre eles, é necessário que haja uma colisão. E essa colisão é uma colisão com uma orientação adequada. Nos próximos slides vou mostrar para vocês aí como que é uma colisão adequada. Quando é que ocorre uma colisão efetiva que vai gerar uma reação química. Então, primeiro ponto, afinidade. Segundo, colisão, mas uma colisão com orientação adequada. E o terceiro ponto é que, juntando tudo aí, olha, afinidade, orientação, né, com uma colisão, tudo mais, é necessário que haja uma energia mínima para que os reagentes possam reagir entre si. Essa energia mínima é chamada de energia de ativação. Para tudo, e vamos respirar fundo e vamos analisar então esses três pontos fundamentais para que uma reação química possa acontecer. Primeiro delas, afinidade, ok? Segundo ponto, colisão. Colisão efetiva. Quando eu digo colisão efetiva, eu estou dizendo que é uma colisão entre os reagentes com uma orientação adequada. E o terceiro ponto, você tem que ter uma energia mínima para que os reagentes possam reagir entre si e dar origem aos produtos. Se um desses três pontos que aí mostrados não for obedecido, a reação química ela não ocorre. Então você pode ter uma afinidade, pode ter uma colisão. Se não superar essa energia mínima, não vai ter reação. Então esses três pontos são fundamentais. Basta que um deles, né, não seja obedecido, a reação química não vai acontecer. Bem, pessoal, eu vou pegar agora como exemplo aqui, tá,
uma reação que está acontecendo. E por que essa reação ela está acontecendo ou por que essa reação acontece? Nesse exemplo que eu vou mostrar para vocês, tá? Os 3 pontos que eu passei no slide anterior, né? Afinidade, colisão e energia mínima foram obedecidos. Portanto, ocorreu a reação. Então, veja como que é a reação acontecendo aqui. Olha, eu estou pegando aqui um exemplo, tá? Da molécula de H2, que é a molécula de hidrogênio, e a molécula de I2, que é a molécula de iodo. Então, aqui está o I2, aqui está o H2, tá? A molécula de hidrogênio e a molécula de iodo. O que acontece? Essas duas espécies, nós sabemos que possuem afinidade entre si. Então, já é o primeiro passo. O que vai acontecer? Vai acontecer que o fato deles terem afinidade, né, vai gerar um choque entre eles. Vai gerar uma trombada, uma colisão entre eles. E aqui está mostrando, olha, uma colisão entre o H2 e o I2. E durante essa colisão, nós estamos supondo que atingiu a energia mínima para aquela reação acontecer. Então, tem energia mínima. E o que vai acontecer aqui então? Olha, tchau! Quebrou-se a molécula de H2 aqui no meio, quebrou a molécula de I2 no meio e formou novas moléculas. Ó, uma de HI, outra de HI. Então, isso mostra que eu tenho uma reação química que aconteceu. Como é que eu sei que uma reação química aconteceu? Ora, antes eu tinha H2 e I2, moléculas que são os meus reagentes, H2 e I2. Depois eu passei a ter o quê? O meu produto, e o meu produto é HI, 2 moléculas de HI. Então os meus reagentes são diferentes dos meus produtos. É sinal de que houve uma reação química aí. E houve uma reação química, então por quê? Porque eles apresentaram afinidade entre si, os reagentes, eles colidiram com uma orientação adequada, ok? E durante essa colisão, eles apresentaram uma energia mínima, ou seja, eles apresentaram a tal energia de ativação, que era necessário para que a reação pudesse acontecer. Com tudo isso, aí formou os meus produtos, que é o HI. Então, os meus reagentes deram origem aos meus produtos, moléculas diferentes. Isso só aconteceu por quê? Porque houve afinidade, houve colisão com a orientação adequada e houve o quê? Uma energia maior do que a energia de ativação, que é aquela mínima para a reação acontecer. Então, esse aqui é um exemplo de uma reação que ocorreu com sucesso. Bem, pessoal, aqui eu vou mostrar agora para vocês algumas simulações, né, sobre a ocorrência dessas reações. Então, eu mostrei para você, no exemplo anterior, uma reação que ocorreu com sucesso, né, onde todos aqueles critérios que eu passei para vocês, né, a afinidade, a colisão efetiva, né, e a energia mínima foram estabelecidas, foram obedecidas, então a reação química ocorreu com sucesso. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns detalhes, algumas simulações mostrando para vocês aí, né, o quando uma reação química pode ter uma orientação adequada, quando ela não tem uma orientação adequada, o que acontece. Então vamos a essas simulações aqui para vocês. Vamos lá, eu tenho duas moléculas aqui que estão trombando, estão colidindo, tá? E o que vai acontecer aqui? Olha só, a colisão, tá, teve uma orientação adequada e teve uma energia suficiente. Então, é aquele exemplo anterior, tá? As minhas moléculas iniciais, o H2 e o I2, pelo fato de ter tido uma orientação adequada e uma energia suficiente para acontecer, gerou-se aí os produtos 2HI. Então, tudo foi perfeitamente obedecido. Então, eu tenho novas substâncias sendo formadas a partir, então, de substâncias reagentes que eram H2 e I2. Então, nesse exemplo, houve a orientação adequada à colisão, houve a energia suficiente, a reação aconteceu com sucesso. Bom, pessoal, vamos lá então para mais um exemplo aqui agora, mais uma simulaçãozinha, tá? Essas bolinhas aqui, olha, vermelhas, né? Essas bolinhas representam aqui, as duas juntas representam a molécula de hidrogênio, tá? Enquanto que essas azuisinhas aqui, elas representam a molécula de I2, a molécula de iodo, tá?
E o que a gente sabe que há afinidade entre elas. E então eu vou promover aqui uma colisão entre elas, uma colisão frontal entre elas. No entanto, se a energia for insuficiente, essa reação química não vai acontecer. E o que vai acontecer com as moléculas? O que vai acontecer? O que vai gerar aqui? Aí que tá. Não vai acontecer a reação, tudo vai voltar como era antes. Então, o que eu tenho aqui, gente? Olha, eu tenho o H2 inicialmente, o I2 inicialmente, eles possuem a afinidade, tá? Eles colidiram, veja, eles colidiram com uma orientação adequada. No entanto, olha para esse detalhe aqui, ó. A energia é uma energia que foi menor do que a energia de ativação. Significa que a energia que eles possuíam durante o choque é uma energia insuficiente para que a reação pudesse acontecer. Então, se a energia não foi suficiente, não houve reação. E como que eu sei que não houve reação? Se eu tinha H2 antes e I2 antes, depois eu continuei com H2 e I2. Por quê? Porque não houve reação entre eles. Tá? Ah, houve colisão? Houve colisão. Tinha afinidade? Tinha afinidade. Mas não teve energia nessa colisão. Então, portanto, a reação não aconteceu. Tudo que eu tenho no meu produto é exatamente tudo que eu tinha nos meus reagentes. Então, produto igual reagente. Não houve reação química aí. Então, esse é um exemplo de que se não tiver uma energia suficiente, a reação não irá acontecer. Muito bem. Nessa próxima reação, vou mostrar mais uma vez para vocês, né, a molécula de H2 com a molécula de I2 colidindo e verificando se haverá ou não energia aí suficiente, orientação e se vai ter reação ou não. Vamos a esse tipo de simulação aqui para mostrar agora, né, o caso do I2 e do H2 que vai acontecer com eles aqui. Veja, eu estou promovendo aqui a colisão entre eles, mas repare que não é uma colisão frontal. As moléculas de H2 não estão batendo com a molécula de I2 frontal. Então, o que está acontecendo aqui é que não está ocorrendo uma orientação adequada. O ideal é que um átomo de H, do H2, trombasse com um átomo do iodo do I, né? E a outra de H trombasse com outra de I. Então, para cada H, trombaria um I. Para o outro H, trombaria o outro I. E não está acontecendo aqui. Está acontecendo que elas estão trombando em apenas um. Então, isso não vai ser possível tornar a reação que ela ocorra. Não vai fazer com que essa reação aconteça. Então, por falta de orientação adequada, não houve reação nesse caso. Essa simulação está mostrando isso, que uma orientação inadequada também não gera uma reação química. Como que eu sei que não gerou uma reação química aqui? Ora, eu tinha H2 antes e I2 antes. Eles possuem afinidade, eles colidiram, porém com não uma orientação inadequada e manteve-se, olha, H2 e 2. Então não houve reação. Tudo que eu tinha antes é tudo que eu tenho depois. O porquê que não ocorreu aqui? Por falta de uma orientação adequada. Então, quando nós dissemos que uma reação química ela só vai acontecer se realmente houver uma colisão com orientação adequada. Nesse exemplo, é um exemplo típico mostrando que um raspão entre as substâncias iniciais não vai gerar uma reação química. Bom, ficou claro para vocês, tá? A questão da orientação. A orientação é necessário que tenha um choque efetivo, né? Uma boa orientação para que as substâncias, os reagentes possam colidir e, com uma orientação adequada, poder produzir substâncias novas. A energia de ativação, eu vou definir para vocês aqui um pouquinho melhor o que vem a ser essa energia de ativação. É a energia mínima, tá?
que as moléculas devem possuir para reagir ao se chocarem. Então, eu mostrei para vocês uma simulação onde havia afinidade entre o H2 e o I2, houve uma orientação adequada, porém, durante esse choque, o que aconteceu? Não conseguiu chegar naquela energia mínima para que a reação pudesse acontecer. Então, nós dissemos que não atingiu a energia de ativação. Em outras palavras, não atingiu a energia mínima para que aquela reação pudesse acontecer. Então, durante a colisão, tá? Além de ter uma boa orientação, eles têm que possuírem ali uma energia muito, vamos dizer assim, suficiente, né? Que seja suficiente, seja igual à energia de ativação, que é essa energia mínima para que a reação pudesse acontecer. Então, se não tivesse energia mínima, tá? Ela não vai ocorrer, a reação química não vai ocorrer. Toda reação tem uma energia de ativação, Rubinho? Tem. Toda energia, toda reação, ela tem o seu valor de energia de ativação. São diferentes. Para formar água é uma energia, para formar a molécula de HI é outra energia, mas todas as reações possuem esse tal valor de energia de ativação. Bem, aqui eu vou mostrar para vocês um gráfico que representa uma reação química acontecendo, tá? Bom, antes de mais nada, eu quero chamar a atenção para vocês aqui da altura, né, do nível dos reagentes e do nível dos produtos. Então, veja bem o que está acontecendo aqui, olha. Os meus reagentes, a energia dos meus reagentes, ela está numa altura maior do que a energia dos meus produtos, né? Então, eu tinha os reagentes lá em cima e depois que a reação química aconteceu, os meus produtos têm uma quantidade de energia menor. Ora, vamos entender bem o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo é que essa reação mostrada, ela é uma reação que liberou energia. Então, é um exemplo de um gráfico de uma reação exotérmica. Lembra que reação exotérmica é aquela que libera energia. E isso fica nítido nesse gráfico, por quê? Porque os meus reagentes estão num nível de energia acima dos produtos, tá? É mais ou menos assim, olha, eu tinha R$100, eu gastei, tá? Eu joguei para fora R$20, fiquei com 80. Então, fiquei com uma quantidade menor do que eu tinha, tá? Se eu gastei, significa que isso é uma reação exotérmica. Eu estou perdendo energia, estou liberando energia, tá? Então, isso aqui é um gráfico típico de uma reação exotérmica. Mas olha lá, voltando para a parte de cinética aqui, veja que para sair dos reagentes e chegar até os produtos, foi necessário eu vencer uma barreira, um aumento de energia para depois chegar até os produtos. Então, essa barreira que vai dos reagentes, do nível dos reagentes, até o topo daquela barreirazinha, ó, nós chamamos aqui de estado ativado, né? O topo dessa barreira, o topo dessa montanha, vamos dizer assim, né? É a tal energia de ativação. É aqui que eu sei o valor dessa energia mínima para uma reação. Então, sempre a reação vai ter o nível dos reagentes, o nível dos produtos, e entre os reagentes e produtos, uma barreira, uma subida e depois uma descida, tá? O que isso acontece aqui no caso de uma reação exotérmica? Nós temos aqui uma barreira sempre dos reagentes até o topo daquela montanhazinha, é a energia de ativação para que aquela reação possa acontecer. Então, para uma reação exotérmica, é assim que eu vou descobrir o valor da tal energia de ativação. Sempre, tá? A diferença dos reagentes até o topo daquela montanha, até o seu estado ativado. Bom, pessoal, esse aqui é um outro gráfico agora que mostra, né, o que acontece com uma reação endotérmica e como que eu descubro qual é a energia de ativação de uma reação endotérmica. Lembrando que uma reação endotérmica é aquela que absorve, entra calor para ela. Como que eu sei isso? Eu tenho o nível dos reagentes agora no nível mais baixo, enquanto que o dos meus produtos está mais alto. Então, por exemplo,
voltando naquele exemplo do dinheiro, tá? Se eu tinha 100 reais, entrou para mim, ganhei mais 20, fiquei com mais agora no final, fiquei com 120. Então, se os meus produtos apresentarem mais energia do que os meus reagentes, significa que entrou energia no sistema, tá? Então, é uma reação endotérmica. Esse gráfico mostra bem isso, uma reação endotérmica, produtos com nível mais alto, reagentes com nível mais baixo. E olha só, mesmo nesse caso, eu tenho, para sair dos meus reagentes e chegar até os meus produtos, veja, ó, produtos, reagentes. Para sair daqui, e os meus reagentes, o nível de energia tem que subir muito mais do que até o nível dos produtos e depois descer até esses produtos. Bom, isso mostra que, mais uma vez, a diferença de energia, sempre, dos reagentes até o topo, né, daquela montanha, né, daquela diferença do estado ativado lá em cima, né, essa diferença aqui é a tal energia de ativação. Então, tanto uma reação endotérmica quanto uma reação exotérmica, tanto aquela reação que libera ou que absorve calor, elas apresentam energia de ativação, que é essa energia mínima que a reação tem que existir, né? Tem que existir entre os reagentes durante a colisão, para que possa virar ali uma reação que possa acontecer com sucesso. Nessa figura aqui, nessa ilustração, vou mostrar um pouquinho para vocês, né, o que acontece, né, com esses gráficos que eu mostrei para vocês aqui agora. Vamos supor que eu tivesse uma bolinha, nessa bolinha que está aqui embaixo, ó, ela está mostrando para mim aqui o que acontece com a quantidade de energia, né, dos reagentes até os produtos, o que acontece com essa quantidade de energia, né, durante a reação química. Então, vamos supor que meus reagentes têm uma quantidade de energia que é 10 kcal. Então, estou falando aqui em termos de energia, meu gráfico é energia em quilocal. Então, os meus reagentes têm 10 kcal de energia, ok? O que vai acontecer com ele? Ele vai subir até 50 kcal, então, e depois vai descer até os meus produtos. Olha, aqui é o meu reagente, aqui é meu produto. O mais interessante aqui destacar é que ele estava aqui no 10, ele subiu até o ponto aqui de 50 e depois desceu para os produtos. Ora, a quantidade de 10, que é dos reagentes, até aquele topo daquela montanha, né, daquela subida íngreme, que a gente chama de complexo ativado, lá em cima, tá? 50 menos 10, 40. Então, eu descubro que 40 é a energia minha de ativação para essa reação. Então, sempre você faz a conta, né, dos reagentes até o topo dessa montanha. Então, você reparou que estava no 10, foi até os 50. Então, quanto que variou? E variou 40. 40 é a energia de ativação para essa reação aí acontecer. Tudo bem? Bem, pessoal, para a gente poder aqui fazer uma ligação entre a energia de ativação e a velocidade de uma reação, vai aqui uma constatação bastante importante, tá? Constata-se que quanto menor for a energia de ativação, então vou até destacar isso para vocês aqui, olha, menor for a energia de ativação, maior será a velocidade da reação. Então, energia de ativação é inversamente proporcional à velocidade da reação. Se a energia de ativação for alta, a velocidade ela é baixa. Se a energia de ativação for baixa, a velocidade é alta. Então, é inversamente proporcional aí, tá? Nós temos aí energia de ativação baixinha, pequenininha, valores pequenos de energia de ativação, a reação acontece muito rapidamente, tá? Por outro lado, se a minha energia de ativação for muito alta, o que vai acontecer? A velocidade da minha reação, vocês vão ver que ela acontece muito, mas muito lentamente. Então, guardem isso. Isso é muito importante. Lembrar que reações muito rápidas, que acontecem em frações de segundo, né? Elas geralmente possuem energia de ativação muito baixa, tá? E, por outro lado, reações muito lentas, né? Que acontecem, demora muito para acontecer a reação, é porque a energia de ativação dela é bastante alta.
Bom, para finalizarmos aqui, então, essa primeira aula nossa de cinética química, falando especificamente sobre a teoria das colisões, eu vou apresentar para vocês aqui, né, uma variedade muito grande, né, de reações químicas e mostrar para vocês como que elas apresentam velocidades muito diferentes. Então, vamos a alguns exemplos de reações químicas e vocês vão notar que algumas podem levar milhões de anos para acontecer, enquanto que outras podem acontecer num mínimo fração de segundos. Vamos a esses tipos de reações aí. A primeira delas, vou mostrar para vocês uma reação mas muito lenta mesmo, que é uma reação que leva à formação de ferrugem, tá? Essa formação de ferrugem, ela pode demorar anos para acontecer. Então, basta vocês ir lá ver um portão enferrujado, né? Esse portão não enferrujou da noite para o dia. Isso levou anos para acontecer, né? O enferrujamento no portão demora anos, né? E é uma reação química que envolve o ferro, né? O oxigênio presente no ar, formando então aqui uma nova espécie que a gente chama de ferrugem, né? O óxido de ferro 3 e no fundo que é essa casquinha enferrujada aí. Então, veja, tenho reagentes e meus produtos são diferentes, substâncias diferentes. Então, aconteceu uma reação química aí, né? Só que essa reação química acontecer, ela não acontece da noite para o dia. Você não tem um portão que vai enferrujar de hoje para amanhã. Não, isso vai demorar anos para acontecer. Então, esse é um exemplo de uma reação mas muito lenta. Bom, uma reação também muito lenta é uma reação que envolve a fermentação do suco de uva para produzir o vinho, tá? Então, quem já conheceu alguns lugares que produzem vinho sabe que fica ali o açúcar, né, na forma de glicose, e isso, com o tempo, vai acontecendo uma fermentação, né, uma reação química que, no lugar daquele açúcar, gera o etanol, o álcool etílico, né? Então, ali envolve uma reação química que demora meses para acontecer. Um outro exemplo de uma reação lenta, né, é a conversão do vinho em vinagre. Então, quando você tem, por exemplo, o vinho aberto, você abre uma garrafa de vinho, né? O que acontece? Se deixar essa garrafa aberta, o que acontece? Esse álcool que eu mostrei para vocês agora há pouco ali, né, o álcool etílico, por exemplo, né? Ele, em contato com o oxigênio do ar, ele gera a formação do ácido etanóico. Esse ácido etanóico aqui, ele também é chamado de ácido acético, que é o principal componente do vinagre. Então, um vinho, quando deixado aberto, em contato com o oxigênio, ele reage, né? O álcool reage com o oxigênio e forma o ácido etanóico, que é o vinagre. Então, o vinho acaba virando vinagre, mas isso é uma reação lenta, né? Que demora alguns dias para acontecer. Já uma reação moderada, por exemplo, a combustão de uma vela, né, que seria a queima da parafina dela, essa parafina ela precisa estar em contato com o oxigênio, né, para poder se queimar. Então, é uma reação de combustão. Essa reação de combustão, uma vela, ela vai demorar algumas horas para ser consumida, né? Então, essa é uma reação que demora horas. É uma reação química também, mas é uma reação muito mais rápida do que as anteriores. Uma reação rápida é, por exemplo, o escurecimento de uma fruta, né? Se você corta uma maçã ao meio, o que acontece? Nós temos dentro dessa maçã uma substância que, em contato com o oxigênio, ela produz uma outra substância. Tem aqui os nomes delas. Olha, inicialmente eu tenho a hidroquinona, que tem uma cor clara, tá? Então, perceba isso. Corta uma maçã e deixa ela em cima da mesa em contato com o oxigênio. Essa substância inicial clara aí, ela começa a reagir com o oxigênio e ela dá origem à benzoquinona, uma outra substância que possui uma coloração agora escura. Então, esse escurecimento é porque houve uma reação química ali dentro, né? Uma substância que está presente na maçã reagiu com o oxigênio do ar e deu origem a uma nova substância. E isso demora alguns minutos. Então, você pode fazer isso em casa, você vai perceber que há um certo escurecimento naquela parte que fica aberta em contato com o oxigênio. É porque a hidroquinona está se transformando em benzoquinona, uma outra substância,
quando está em contato direto com o oxigênio. Então, é uma reação rápida, que demora ali ou leva minutos para acontecer. Uma reação muito rápida, como exemplo, é a decomposição da água oxigenada. Então, quando alguém tem algum ferimento, pede-se para colocar água oxigenada nesse ferimento. E o que acontece é que nesse ferimento existe uma enzima chamada catalase que reage rapidamente com essa água oxigenada e produz um borbulhamento. Alguém está na figura aqui, olha, está mostrando esse borbulhamento, né? É porque há liberação de oxigênio aí, né? Essa catalase é uma enzima que nós temos, né? E quando ocorre um machucado, você pinga um pouquinho de água oxigenada para limpar o lugar do ferimento e você, de imediato você já vê essa liberação dessa espuma, né? Essa espuma é a amostra que está acontecendo a liberação de oxigênio aí no caso, a decomposição da água oxigenada, né? Então, isso é quase que de imediato. É uma reação muito rápida que está acontecendo aí. Agora, uma reação ultra rápida, e ela sim tem que ser, né? É o caso dos airbags de equipamentos de segurança, que envolve uma reação química que dura frações, mas frações de segundos mesmo, tá? O que nós temos é uma bolsa de ar, onde nós temos inicialmente algumas substâncias sólidas que reagem muito, mas muito rapidamente entre si, quando ocorre a colisão, né? Tem que ser rápida, essa reação muito rápida, e vai gerar, presta atenção, olha, vai gerar o N2. O N2 é o gás nitrogênio. É esse gás nitrogênio que vai inflar aquelas bolsas de airbag, tá? E vai proteger então o motorista, o passageiro. Então essa reação precisa ser uma reação muito rápida, né? Demorar frações de segundo para aquilo acontecer, porque tem que haver uma proteção rápida, né? Uma colisão, aquela bolsa tem que inflar rapidamente. Então essa reação aqui, ela demora frações de segundo. Então eu mostrei para vocês aqui alguns exemplos de reações que levam anos para acontecer, algumas que demoram frações de segundo para acontecer. E nas próximas aulas a gente vai começar então a calcular a velocidade das reações. Vamos ver como é que nós fazemos o cálculo dessas velocidades aí das reações, seja ela muito rápida, seja ela uma reação mais lenta.